Olá! Como pego? Deixa eu fixar aqui o comentário. Mãe, Foi. olha isso. Cuidado, hein? Mas aqui, aqui o... Boa tarde! Nossa, faz tempo que eu não apareço aqui, hein? Olha lá quem veio. Arthur! Olha! A janela da Bela Arabella. E por aquela que a Arabella mora. Ela foi a Maiara. Tá bem. E não esqueci dela. Tá bom, vai acordar o Peter com esse barulho. Olá! Quanta gente entrando! Live surpresa, como pra variar, né? Porque aqui nunca gravei, marquei live. Nunca consegui. Sempre falo pro Daniel, vou agendar as lives, vou fazer, mas não dá. Não dá, então é assim que a gente vai mesmo. Peter tá aqui do lado, então ele vai fazer uns barulhinhos, tá? Bom, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre memorização de poesias, né? Por que a gente memoriza e como é que eu faço aqui em casa. Porque chegou muita dúvida ontem que eu postei a foto, né, do Eco, que é a poesia que a gente tá memorizando agora. E aí muita gente me perguntando. Então vim aqui dividir com vocês, tá bom? Espero que se acrescente aí pra quem estiver acompanhando. Vocês viram o Arthur agora, eu falo, olha, o Thomas é a mesma coisa. Eu falo, olha, eles começam, a janela da Bela Arabella. Porque a gente tem o costume de memorizar assim, brincando, né? Então, acaba que essa foi a última poesia que a gente memorizou. E aí, eu falo, olha, eles já começam. Às vezes nem é pra eles falarem, é uma outra coisa que eu quero mostrar. Eu falo, olha, e eles começam, a janela da Bela Arabella. É um barato, gente, mas é muito legal. Bom, vocês vão me escrevendo aí nos comentários, tá bom? O que vocês forem achando sobre o assunto, perguntas que vocês tiverem. Mas eu queria, assim, falar de uma forma mais breve, mais sucinta sobre memorização, né? Porque é um tabu, né, nos últimos tempos, né? Principalmente dos últimos formações pedagógicas para cá, né? A gente tem muita resistência à memorização. E é uma dó, né? Porque nós temos um cérebro fantástico, né? Que com o estímulo correto faz maravilhas, né? E a gente perde muito, né? Por acreditar em coisas que a gente escuta por aí que não tem fundamento em lugar nenhum, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa em memória, gente, memória é uma coisa maravilhosa, uma coisa boa. Nossa, tem uma boa memória. Nossa, eu me lembro de tudo, né? Eu lembro os números dos telefones, né? Né? Se você precisar pedir um socorro aí, tiver sem seu celular, né? A tua memória vai te ajudar ou não, né? A minha não é muito não nos números do telefone. Já foi melhor. Mas quando a gente fala em memória, a gente tá falando de uma coisa rica, uma coisa boa, uma coisa que bem alimentada é maravilhosa, né? Quando a gente fala o contrário, por exemplo, né? Uma pessoa que está perdendo a memória é uma coisa triste, né? Uma coisa ruim, porque ela está perdendo a memória, ela já não lembra de coisas importantes que fazem ela ser quem ela é, né? Que são importantes no dia a dia. Então, às vezes, como fazer um processo, né? Que ela já está acostumada, né? Quem são as pessoas da família que cuidam dela. É muito triste quando a gente pensa assim, né? Alguém que não tem mais a memória. Então, a gente precisa pôr os tijolinhos no lugar de novo, né? Quando a gente vai falar de memória, a gente tá falando de uma coisa maravilhosa, de uma coisa que tem muito potencial, né? Uma coisa que bem estimulada, né? Todo mundo quer manter a memória muito boa, né? Quer chegar ao fim da vida lembrando das coisas, né? Então, memória é maravilhosa, é um dom de Deus, né? E a gente precisa saber estimular essa coisa da memória. Só que de um tempo pra cá, começou a entrar uma coisa na pedagogia, né, na formação do professor, de que a memória não é tão boa assim. Estranho quando eu falo assim, mas feito assim, a memorização prejudica a criatividade. Quem nunca ouviu isso, né? Ele está memorizando ou ele aprendeu mesmo? Olha que absurdo essa frase. Já parou pra pensar nessa frase? Com certeza você já ouviu
ou já repetiu, já falou em algum momento, né? Ele memorizou ou ele aprendeu? Pensa, né, no disparate dessa frase. As pessoas saem repetindo e elas nem param pra pensar. Quando a gente fala assim, eu sei de cor isso. Não, isso eu sei de cor, né? A gente fala com orgulho, que a gente sabe de coração. É uma coisa que tá dentro da gente, é uma coisa que a gente internalizou, né? O saber de cor é saber de coração, né? Então, a gente acaba atrapalhando um pouco, né? Com essas novidades aí, né? De como a memorização é prejudicial à aprendizagem. Gente, não há absurdos maiores, né? Imagina uma criança que não memorizou a ordem numérica trabalhando com matemática, né? Imagina então uma criança que não memorizou as letras do alfabeto, né? Tentando escrever alguma coisa, né? Uma criança que não memorizou os sons tentando relacionar, né? Qual que é o som daquela letra, né? Com aquela palavra que ela ouviu. Uma criança que não memorizou rima, né? Gente, a memorização, ela está na base, né? Tudo é a base de memória, né? O que eu sei são coisas que eu memorizei, né? As coisas que eu sabia, né? O que é? Aquilo que você esqueceu. Eu lembro que eu aprendi isso um dia na minha vida, mas já não tô lembrando mais. Quem nunca, né? Então, tudo é relacionado com a memória. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de memória, sabe? O que a gente guarda na nossa vida, por exemplo. Como é que funciona? A gente conversou muito sobre isso. Quem é das antigas aqui vai saber. A gente conversou muito sobre isso quando discutimos os livros do professor Peer, né? Que é o Aprendendo Inteligência. A gente leu esse livro, tá tudo no YouTube, quem tiver interesse, tá? É um livro maravilhoso, bem prático, tá? Não concordo 100%, mas ele tem ideias bem fundamentadas, tá? E lá ele fala como é que funciona o nosso cérebro, né? E é justamente assim, as coisas que foram impactantes, especialmente as que envolveram emoções, são aquelas que a gente vai dormir, né? E é o momento do reset ali no nosso cérebro, né? Então, a hora que a gente dorme, a gente passa para nossa memória permanente aquelas coisas que foram de impacto no nosso dia, né? Que a gente se esforçou para lembrar daquilo, né? Ou para o aprender daquilo, né? Como alguns gostam de colocar. E coisas que mexeram com nossas emoções. Essas coisas, o que acontece? Gravam na nossa mente, né? Então ele cita exemplos lá naquele livro, por exemplo, de uma aula. Então, nossa, tá, eu aprendi, né, sobre as capitais, por exemplo. Ah, muito bem. Só que a aula que foi legal, aquela aula, né, interessante, é aquela aula que você lembra, né? Para refletir aí. Ou você não lembra absolutamente nada da aula, né? E você lembra uma piada que o professor falou no meio daquela explicação, né? E aí aquela piada você nunca mais esquece. Você vai morrer com aquela piada na cabeça, né? Por quê? Porque aquilo envolveu emoção. E quando mexe com as nossas emoções, coisas boas e coisas ruins, porque é tão difícil a gente esquecer um fato ruim, né? Por quê? Porque mexeu com a nossa emoção também. E tudo que envolve essa emoção, o nosso cérebro tende a reter, né? Ele vai passar para a memória de longo prazo, né? Então, memória é uma coisa dinâmica, né? A gente passa por aquelas informações durante o dia e à noite, então, a gente vai dormir e é a hora que ou a gente vai mandar pro lixo ou a gente vai lembrar por mais tempo, né? Então, quando a gente vai passar para a área de aprendizagem, a memória é base, né? Alguém falou assim, matemática é pura memorização, sem dúvida, né? Então, por exemplo, você tá lá na loja, vamos fazer isso com os adolescentes do decorar não é aprender, né? Nossa, você vai comprar 8 blusinhas de R$7, você vai comprar 8 chocolates de R$7. Vai dar quanto a tua compra? O quê? Pega o celular, cadê a calculadora? Ninguém sabe mais nada. Por quê? Não memorizou a tabuada, né? Porque não precisa mais, porque a memorização, né, só atrapalha a nossa criatividade. Isso é um absurdo, né? Então, se perde muito tempo quando você menospreza essa coisa da memorização, né? Então, memorizar é muito importante. Quando a gente vai falar agora
de poesias, né, de linguagem, ainda mais. Por quê? Pensa assim, a criança, ela tem que tipo de linguagem acessível a ela, né? Então, por exemplo, os meus filhos, eles conversam aqui comigo, né? Então, eles têm uma linguagem coloquial, de fala, de mãe, vai escovar o dente, né? E tem a linguagem dos amigos, né? Que estão no mesmo nível ali, não tem um desafio, não se desenvolve assim, porque todos estão, né, no padrão da idade deles, né? Tem acesso a quê? A coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, né? Quem tem acesso à televisão, a, né, desenho, você tem acesso ali a essa fala de mídia, né, de coloquial também, de conversa, de historinha, né? Então você não tem uma riqueza, sabe, gramatical naquilo, você não tem. Por quê? São fontes mais coloquiais mesmo, né, do dia a dia. Quem tem o hábito da leitura, né, da leitura em voz alta, você já tem ali, já agrega um pouco, né? Então você melhora ali a exposição da criança a palavras que ela não tem acesso normalmente no dia a dia, né? Então é um outro tipo de escrita. Então, Sabine, por que não memorizar isso em vez das poesias? Qual que é o gatilho aí da poesia? Na verdade é o seguinte, a poesia, ela é mais fluida, né? Ela é mais gostosa, ela tem rima, né? Ela te ajuda na memorização, né? Então, quando eu falo, olha a janela da Bela Arabella, ele já sabe que a outra palavra ali é a que rima com a janela, né? E isso ajuda a memorizar, ajuda a lembrar, né? E é gostoso, né? A poesia, ela trabalha com as emoções, ela trabalha com a fluidez, né? Então, quando você expõe a criança à poesia, é excelente. Mas quando você ajuda a criança a memorizar aquela poesia, ela tá gravando, você tá dando repertório para ela. Por isso que eu coloquei aqui que a memorização trata-se de quem tem flores dá flores. Como é que eu quero que essa criança me responda daqui a um tempo? Com um bom vocabulário, sabe? Com uma boa conexão de palavras, sabe desenvolver o texto, sabe? De uma maneira fluida, passar a ideia de uma maneira fluida, saber quais palavras usar, ter um bom repertório de palavras, né? Como é que eu vou querer isso dessa criança mais pra frente, né? Quando ela for mais velha, quando ela tiver adolescente, né? Precisando defender ideias, né? De onde que ela vai tirar essa informação? Ela vai tirar da memória, né? Então, se a gente ensaiou aquilo, né? Se ela tem aquilo já arraigado dentro dela, é muito mais fácil, né? Então, por isso é muito importante que a gente ofereça esse tipo de material para as crianças. E a poesia é uma coisa que é muito mais simples de memorizar. Imagina você memorizar uma prosa, sabe? Memorizar uma conversação de um texto. É muito mais complexo, é mais difícil. A poesia, ela já tem o gatilho de te ajudar, né? Pela própria escolha de palavras que ela faz, né? Fica mais fácil. E o teu repertório ajuda muito, né? Ajuda muito. Aí tem a questão assim, Sabrina, mas como é que eu desenvolvo, né? Esse gosto pela poesia? Como é que você desenvolve o gosto por brócolis, né? Você tem que expor a criança aquilo, né? Se ela nunca come, se chega com um troço verde no prato dela, ela não vai querer, né? Ela vai comer um pedacinho e vai achar horrível ainda por cima. Então, é bom, é gostoso? Eu acho, né? Mas, primeira coisa, você tem que expor a criança a poesia, né? Pra ela poder gostar daquilo, internalizar aquilo, né? Sem ser um processo doloroso para ela tem que gostar. E poesia é uma coisa fácil de gostar, mas você tem que, né, oferecendo sempre, com constância, né? Todo dia, se for possível, tá bom? Como é que eu faço isso na prática aqui em casa, tá? Como é que eu faço essa questão da memorização? Primeiro, eu escolho uma poesia que seja mais fácil, né? Você vai escolher poesias para crianças. Por quê? Tem um contexto já mais infantil, né? Ainda que tenha riqueza de palavras, ela tem já um intuito de cativar a criança, né? É um tema voltado para a criança,
né? Então, escolha poesias corretas, tá? Escolha poesias acessíveis à criança. Acessíveis que eu quero dizer é que tenha essas coisas que eu falei agora. Não necessariamente que tenha um vocabulário que a criança domine plenamente. Então, por exemplo, você pega uma poesia que tem algumas 3, 4 palavras lá que teu filho nunca ouviu na vida. Talvez nem você saiba bem o significado. Pulo essa poesia? Não, na verdade não. Por quê? Você tem que levar em consideração, nessa questão, né, da escolha de palavras, que você quer aumentar o vocabulário dessa criança. Então, se você está sempre oferecendo mais do mesmo, você não está desenvolvendo o vocabulário. Você pode estar desenvolvendo outras coisas, né? Mas a questão do vocabulário também é importante. Então, não se atenha, né, a escolher apenas aquilo que é sempre muito acessível para essa criança, né? Abuse um pouquinho, não tem problema. Não precisa fazer também, da hora da memorização da poesia, uma aula, né? Então vamos destrinchar cada parte da poesia, o que é essa palavra, o que é. Deixa a coisa fluir, tá? Por quê? A poesia não sei, é como você olhar uma pintura, sabe? Você vai apreciar, né? E você olha aquela pintura, você olha, nossa, como é bonito, como ele escolheu as cores que conversam, né? Ou cores gritantes, deu um aspecto diferente pro quadro, né? O tipo de pincelada, você tá apreciando aquilo, você não tá pensando no se é impressionismo, se é, entende? Você não tá querendo destrinchar aquele quadro com questões técnicas. Você tá olhando para apreciar, para aquilo te engrandecer, sabe? Para alimentar a alma, né? E a poesia, ela é muito disso. Então, aprecie a poesia, sabe? Alimente a poesia. Não leia a poesia como você lê um texto, né? Uma receita de bolo, sabe? Tenha entonação, tenha graça, né? Chame a atenção para as partes engraçadas, sabe? Para as rimas. Porque a poesia é música, né? Então, você consegue ter essa coisa de apreciação da poesia. Então, você não precisa pegar. Vamos pegar agora cada uma dos versos, vamos escrever a palavra que nós não conhecemos, vamos procurar no dicionário. Nossa, a criança vai achar aquela parte da memorização uma chatice, né? Então, assim, surgiu, é uma criança mais velha, você quer expandir o vocabulário já com o uso do dicionário? Ok, né? É válido, sim. Mas não é necessariamente disso que eu estou falando agora, tá? Dessa questão de apreciação e memorização. Mas surgiu uma dúvida, a criança te perguntou, mãe, o que ele quis dizer com isso, né? O que é essa palavra? Então, claro que você pode explicar, vamos procurar juntos e tal, mas o intuito é essa apreciação, porque isso ajuda a gente a internalizar, né? Quem não lembra, né, das poesias que viu quando era criança, né? Então, essa do Eco mesmo, né? Era uma poesia que eu gostava muito, a poesia da Porta, do Vinícius de Moraes, né? O pato, né? Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Aquilo, você não precisava destrinchar o que é cada uma das coisas, né? O que é o genipapo, sabe? Cada uma das... Não foi aquilo que te marcou. Não foi saber dominar, né, cada uma das palavras naquele momento. Foi aquele impacto de apreciação, aquilo que ficou no teu coração. Por isso que você lembra dessas poesias, né? E é isso que a gente tá procurando nesse momento, tá? Que aquilo se internalize. Até porque uma criança que tem esse prazer na poesia, ela vai levar isso pra frente, sabe? Ela vai ser um aluno, um adulto que vai gostar das poesias, de outros tipos de leitura, de outros níveis mais pra frente, né? Então, primeira coisa, escolha poesias infantis, né? Eu tenho 3 para indicar, que é esse que eu tô falando, A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, obviamente. Peraí que eu deixei pra cá. Ou Isto ou Aquilo. Quem não lembra da poesia Ou Isto ou Aquilo? Você nem sabia que era um livro até pouco tempo, não é mesmo? Você lembra da poesia, né? Ou Eu Caço a Luva, ou Eu Visto o Anel, né? Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. Aquilo marcou a gente, né? E aí, então, recomendo este ou Isto ou Aquilo da Cecília. E Poesias Infantis do Olavo Bilac, né? Que eu tenho usado pouco, mas agora que o Arthur tá um pouquinho maior, eu acho que agora vai ficar mais interessante para usar o Bilac. Mas esses 3 eu acho que são a base ali, tá? Tem muita riqueza, muita coisa que você pode tirar daí. E são poesias gostosas, poesias que dá pra você
trabalhar com ritmo, essa memorização, tá? Como é que eu faço a memorização aqui? Primeira coisa de tudo, a criança tem que ser exposta, tá? A gente memoriza aquilo que a gente é exposto, né? Quando você tá passando na rua, você vê uma casa à venda ou para alugar, você achou interessante, um carro, né? E você queria saber mais informações, e aí você fica ali, ó, tentando memorizar o número que você viu, não é mesmo? E aí você fica o quê? Como é que você faz para lembrar esse número? Você fica repetindo, né? Repetindo o número, para que você não perder essa informação. Você não tem ali onde anotar, você tá ali tentando gravar aquele número para não esquecer. Como? Olhei uma vez e vou pensar em outra coisa? Não, você vai ficar repetindo, não é mesmo? Na poesia é a mesma coisa. É isso que eu faço aqui. Então, escolhemos o poema, eles vão ouvir este poema até cansarem, tá? Ou seja, eles vão ouvir todos os dias. Eu vou ler, vou sentar com eles, vamos ler a poesia. Lemos a poesia. Na foto que eu postei, vocês viram até que eles estão com os olhos fechados. Eu falo assim, fecha o olho só para escutar. Não precisa fazer mais nada. Fecha o olho para se concentrar e escuta a poesia. E aí eu leio a poesia de novo para eles. Ok, paramos aí. Gostaram da poesia? Legal, né? Comentei alguma coisa, né? Que o eco, né? Onde é que você se esconde? Mas ele só responde onde, né? Então eu falo assim, olha, esconde, tem a palavra onde. E o eco faz o quê? Ele pega o que a gente falou e joga de volta. Olha lá, o eco tá repetindo onde. Da palavra esconde, né? Então só assim uma graça, né, na poesia. Então foi o máximo que a gente chegou ali de destrinchar a poesia, essa questão que o eco rebate, né? Então vamos procurar onde é que ele rebate aqui. Muito bem. Segunda coisa, tenha você a poesia com você, né? Memorize a poesia. Por quê? Eu faço muito isso, tô na cozinha, botando a comida, sei lá, lavando uma louça. Daqui um pouco eu começo a falar a poesia. Eu não preciso nem falar, filhos, venha aqui, senta aqui que eu vou falar a poesia pra vocês. Não tem necessidade, eles estão me ouvindo, tá? É que nem uma música, né? Você escutou uma vez ali, achou legalzinho, bacana, mas você não sabe cantar aquela música. Daqui um pouco você escuta, né, aquela música em outro canto. Depois você me fala. E aí, aquilo já vai ficando na tua cabeça. Aí você já lembra o refrão. Aí, você vai gravando um pedaço a mais. Um pedaço aqui, outro lá, você já lembrou a música inteira. A poesia é a mesma coisa, né? Então, quando a criança vai ouvindo, ela vai internalizando aquilo, né? Às vezes, sem nem perceber. Então, tenha a poesia memorizada e vá recitando a poesia durante o dia, né? Em alguns momentos do dia. Filho, se você espera só um pouquinho, eu já vou lá. Tá bom? É porque só que eu quero uma coisa. Depois você me fala. Eu já estou indo lá. Eu não preciso. Tá bom. Então, repita a poesia. Repita a poesia. Exponha a criança aquela poesia, tá? Não limite aquilo a um momento específico de uma aula, por exemplo, tá? Tem isso. No teu dia a dia, de repente, eu vou falar uma poesia, né? Isso é muito legal também para as poesias que você já trabalhou antes, quem já tem esse costume. Por quê? A gente esquece, né? Às vezes a gente memorizou, nossa, que lindo, gravamos, bacana. Daqui um mês eu já... Poxa, perdi, o que vem depois disso mesmo? Né? E aí a gente esqueceu. Por exemplo, né, no nossa apostila do Pindorama, tem aquela música, né, super legal sobre o descobrimento do Brasil, que eu coloquei lá. E aí, o almirante português Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, saiu de Portugal. Isso a gente gravou muito bem. Gravamos, memorizamos a música, eles cantaram um monte e a gente parou, né? Aí, esse mês aí, o Arthur começou a cantar a música e falou, nossa mãe, o que vem depois disso? Uma música que ele já sabia. Então, você revisitar, você falar de novo poesias que vocês já viram antes, ajuda, né, a manter isso fresco na memória. Então, só um parênteses aí, mas voltando. Fale a poesia com constância, todos os dias expõe a criança aquela poesia, tá? Na hora da escolha também, se você não tem o hábito da memorização, comece com poesias mais curtas, tá bom? Poesias mais fluidas, mais rápidas de memorizar. Que isso estimula a mãe, estimula a criança, né, a lembrar a poesia, não fica uma coisa maçante. Então, não queira começar, né, com 8 estrofes complexas de uma vez, né, versos. Vá devagar, escolha uma poesia mais curtinha, uma poesia que você acha que vai dar mais certo, tá? Vai assim, com esses critérios no começo. Depois você vai aprofundando, não tenha pressa, tá? A memória é uma coisa que a gente precisa exercitar,
é quase um músculo, né? Não vai querer pegar 100 quilos, levantar, que você vai se machucar, nunca mais você vai querer levantar aquele peso, né? Então, vá devagar aí no começo, escolha poesias acessíveis e de fácil memorização, tá? Depois que a criança está exposta a essa poesia, eu começo a pedir para eles repetirem comigo, né? Então, vamos tentar falar junto, né? O Arthur já tá lendo, então eu posso pedir para ele ler junto comigo. Mas o legal mesmo é a gente recitar. Então, eu vou falar e o que ele lembrar, ele vai entrando dentro, né? Então, do eco, onde, eles já sabem quando fala onde. Então, a hora que eu chego ali nessa parte, eles já falam também, né? Depois que eles já estão habituados, eu falo assim, olha, então vamos tenta completar o que a mamãe vai falar. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde. E o eco só responde, onde. Então, cada um vai falando um pedacinho, né? Você começa falando uma parte maior, né? E a criança vai completando com algumas palavras. E aí você vai se retirando, né? O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, né? E aí você vai se retirando e deixando a criança ir completando mais, conforme ela já tá mais exposta àquilo, tá? Até que chega num ponto assim, né? Eu falo uma palavra, que é a primeira, e aí o resto já sai sozinho, né? Então, é um treino, tá, gente? Lembra disso. Treino. Por isso, comece devagar, mas com constância, tá bom? Pega um livro aí de poesia, separe as poesias que você mais gostou, separe as que são mais curtinhas, tá? Pra começar com a criança. E aí, vamos embora, tá bom? Não desista, que é muito bom. Ter esse tipo de memória é excelente. A poesia vai ajudar em muitas coisas, em criação de vocabulário, em sintaxe, em consciência fonológica, né? É muito rico, tá? Então, não prive sua criança de memorizar boas poesias, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um bebê quase acordando, então eu vou responder só algumas perguntas que tivesse que esse respeito. Tá bom? Mas muito obrigada pra quem falou que eu tô linda. Muito obrigada. Aquela coisa de mãe no pós-parto, gente, é triste, né? A gente fica lá embaixo. Então eu agradeço. Deixa eu ver. Exatamente, é treino, isso aí. Gente, eu não vou conseguir voltar tudo, tá bom? Então, se vocês puderem mandar na caixinha, até melhor, tá? Mas eu vou tentar dar uma olhada aqui no que já foi comentado. Repetindo, então, das dicas de livro. Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. E eu não estou aqui com o outro livro que eu recomendei, que é Poesias Infantis, de Olavo Bilac, tá bom? São esses 3 que eu recomendei hoje. Eu tenho vários outros, e aí é mais um garimpo, sabe? Então, por exemplo, tá? Tenho esse aqui, ó, Poemas que Escolhi para as Crianças, da Ruth Rocha. Então, ela tem vários temas aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. Então, ela tem aqui, ó, bichos e bichinhos, meninas e meninos, valentia, família, cantigas, terra brasilis, né, poemas sobre o Brasil, amor, filosofia, poesia, enfim. Então, tem vários tipos e são vários poetas aqui, tá bom? Então, é uma seleção, esse livrinho aqui, Poemas que Escolhi para as Crianças, da Ruth Rocha. Então, tem bastante coisa boa, né, mas é mais um garimpo, tá? Fica aí mais uma quarta dica, então, pra quem quiser. Desta eu não uso muitas, não, mas algumas eu gosto e algumas eu uso, tá bom? Deixa eu ver. Então, o Poesias Infantis só existe em PDF. Tem em PDF, você pode procurar que você vai achar. Eu não sei até que ponto isso é ok ou não, tá? Mas eu acho que as poesias deles sim estão em domínio público já, se eu não me engano. Mas eu vou pesquisar melhor a respeito. Porque o livro realmente é difícil de achar, mas em sebos, tá bom? Então, dá uma caçada aí no site da Estante Virtual, tá? Que, pra quem não conhece a Estante Virtual, eles são um monte de sebos juntos, tá? Então, você bota lá, vai aparecer sebo tal tem do Brasil inteiro e eles enviam pro teu endereço, tá bom? Vale a pena dar uma caçada lá, tá bom?
Deixa eu ver. O que mais tem aqui? Vou responder mais sobre esse tema agora, tá, gente? Peraí. Deixa eu ver. Sabrina, queria só te contar que o Luan está ouvindo e eu estou tão feliz. Gratidão por tudo. Gente, vou te escrever depois, tá bom? Mas eu fico muito feliz também. Deus abençoe, Luan. Muita saúde e que ele cresça muito feliz. Bom, acho que de perguntas da caixinha é só. Deixa eu ver se eu dou uma sapeada aqui nos comentários. Olha aqui, ó, na apostila das vogais, na poesia da letra U, li várias vezes para minha filha. Menina determinada atividade, quando comecei a ler, ela foi completando. Olha que legal. Então, ó, a Patrícia contando, ela vai lendo, vai lendo, vai lendo. A hora que chegou, a filha já ia completando. Ó, que beleza. Exposição, né? Muito bom. É isso, gente. Deixa eu voltar aqui pro final. Ó, tem mais algumas dicas aqui nos comentários. Deem um print aí. Ó que bonitinho. Os meus filhos até hoje fazem uma espécie de teatrinho com o poema Elefantinha. É uma gracinha, né? Esse poema eu coloquei nas vogais, na letra E, né? É muito bonitinho mesmo. Eu amo esse poema. E, gente, ó o resmungão. Ele resmunga muito, Peter. Eu vou deixar salva, tá? Essa live, sim. O que eu ia falar pra vocês? Pois é, quando eu fui desenvolver o material, eu tive esse problema. Já contei isso algumas vezes pra vocês. Mas, por exemplo, eu ia começar as vogais com o Arthur. Então, eu fiz o que todo mundo faz num dia na vida, né? Sentei na frente do meu computador e coloquei lá, atividades da vogal A. Mas aí era uma coisa tão desconecta uma da outra, sabe? Não tinha conexão. E não tinha riqueza, sabe? Eram exercícios mecânicos só por ser, né? Tudo bem, tem a sua gama ali na memorização também, mas você pode enriquecer um pouco aquilo, né? Que foi aí comecei a pesquisar poemas que a gente podia usar em cada uma das letras, né? Para que a criança seja exposta, ouça cantigas, né? Também eu coloquei de consoantes. Então, é muito rico isso, eu gosto. Então, para quem precisa aí de algumas poesias, não tem livro nenhum no meu material. Todas as poesias estão lá, né? As que eu uso nas vogais, inclusive no material de consoantes, nem era meu objetivo falar isso, mas eu vou falar. No material de consoantes, tem um caderno extra lá, né? Que você pode imprimir, que é o Palavras e Poesia. Então, por quê? Palavras, porque eu sei que às vezes fica difícil identificar alguma imagem ali. Então, tem todas as imagens que se usam na apostila, ali tem o nome. Tá tudo escrito ali. E tem também as poesias. Então, para cada letra, são duas. Né? Geralmente, duas poesias, ou uma poesia e uma cantiga. Ou um ditado popular, uma cantiga de roda, alguma coisa assim. E aí, nesse livrinho, Palavra e Poesia, você pode imprimir só ele e usar aquilo como memorização. Né? Às vezes até para retomar, você já foi memorizando, né? Já pega ali, porque na apostila elas são para fazer atividade, riscar as letrinhas, né? Que tem a letra B, então você vai achando B e vai marcando. Ali fica separadinho só para vocês lerem. Tá bom? É isso, gente. Vou lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje, aqui está o meu bebê. Cadê? Aqui, virei. Ai, eu tô bravo, gente. Tô muito bravo hoje. Eu quero um colo da minha mãe. É isso, gente. Eu sei que tem perguntas sobre a apostila de alfabetização. Eu estou aqui vivendo a pó de Guaraná pra tentar ter forças pra terminar. Porque você sabe que com recém-nascido é muito puxado. Eu durmo mal à noite e aí eu fico muito lesada. Eu tô demorando muito, né? Eu tô demorando o dobro do tempo pra fazer uma página do que eu conseguiria normalmente. Mas vai sair, gente. Tô um pouquinho mais de paciência, tá bom? Eu pensei que ia conseguir terminar essa semana, ainda não deu. Espero semana que vem. Mas não é uma promessa, tá bom? Desculpa quem tá esperando. Eu também já era pra estar começando. Já era pra ter começado, na verdade, com o Arthur no ano passado, essa apostila, mas enfim, não vamos estragar a live falando dessas coisas. Tá bom, queridos? Obrigada
pela companhia. Faz tanto tempo, né, que eu não fazia uma live, nem achei que eu ia conseguir mais. Já tava enferrujada, tá bom? Obrigada aí por tudo e a gente vai se falando por aí, tá bom? Um beijo pra vocês.